Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Elenco se reapresenta nesta terça-feira no início da preparação para a partida diante do Bahia e com esperanças de recuperação de William Arão e Diego Ribas. Flamengo fecha a parceria de longo prazo com gigante financeira internacional e eu vou explicar todos os impactos positivos para os próximos anos. Apesar das pressões internas e externas, diretoria não vai aumentar a proposta já efetuada para o goleiro Diego Alves. Vai ficar na mão do próprio veterano aceitar ou não permanecer no rubro-negro. E vice de futebol usa redes sociais para repudiar acusações de que teria ofendido o técnico Paulo Roberto Alves Júnior na goleada diante do Santos. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu vídeo, abaixo do meu nome, aqui no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho, essa marca d'água aqui no canto do seu computador, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E após a segunda-feira de folga, o time se reapresenta nesta terça-feira, após a goleada por 4-1 diante do Santos, que encheu de esperança e confiança o trabalho do técnico Rogério Ceni, que agora terá mais uma semana de preparação para a partida diante do Bahia neste fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo permanece na terceira colocação, no entanto, com a derrota do São Paulo para o Corinthians, encurtou novamente para 5 pontos a diferença. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o tricolor paulista. A partida diante do Grêmio foi adiada para o dia 27 de janeiro, entre a 32ª e 33ª rodadas do Brasileirão, e o Flamengo vai acompanhar de carteirinha aí, de cadeirinha na verdade, a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, que foi antecipada para quarta-feira, jogo da Globo, né, de transmissão da Vênus platinada. E logicamente o empate seria o melhor resultado, porque aí as duas equipes concorrentes diretas ao título com o Flamengo perderiam pontos, mas se tiver que haver um vencedor, que seja o Atlético Mineiro, né? O São Paulo não pode ganhar de maneira nenhuma. E a grande expectativa da comissão técnica é pelas recuperações das lesões musculares ou dos problemas musculares de William Arão e Diego Ribas, o volante que reclamou de uma fisgada na parte posterior da coxa, submetido a exames que constataram que havia uma lesão no local. No entanto, é muito remota a condição de que ele possa ficar à disposição para este fim de semana. Já Diego Ribas, existe uma situação um pouco mais promissora. Avançou bastante a sua recuperação da fadiga muscular, a qual ele acabou sendo submetido depois de um período longo que ele ficou afastado também por conta de lesão muscular, e a expectativa é de que ele fique ao longo da semana nessa transição para o gramado, e se treinar normalmente nas duas últimas atividades no Ninho do Urubu, ele com certeza será relacionado para a partida diante do Bahia. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Diego Ribas e o William Arão fazem tanta falta, ou você gostou do trabalho do João Gomes, por exemplo? Acredita que ele dará, mais uma vez, conta do recado diante do tricolor baiano? E agora, passando para o segundo assunto, né, sobre a situação que envolve Diego Alves, cujo contrato se encerra no dia 31. Jogadores manifestaram publicamente o apoio e pediram a permanência do jogador. Foi o caso, por exemplo, do Gabigol. Ao comemorar um de seus gols de pênaltis, atravessou todo o gramado do Maracanã para abraçar o goleiro Diego Alves e manifestar publicamente seu apoio ao jogador que é considerado um dos líderes do elenco. Bruno Henrique, considerado o melhor jogador da partida, também falando com a emissora de TV, ao final do jogo, também enalteceu a importância da permanência do Diego Alves, apesar do técnico Rogério Ceni, que se apresentou ao Flamengo como novo treinador, como entusiasta da permanência do Diego Alves,
já jogou a toalha, lavou as mãos e deixou bem claro que esta é uma questão a ser resolvida entre o jogador e o clube. Não vai mais se meter, até porque ele já manifestou à diretoria a sua vontade de que o atleta permanecesse. E agora fica, portanto, essa situação. A própria torcida também nas redes sociais tem se manifestado, inclusive até diretamente ao perfil oficial do jogador, pedindo para que ele aceite a proposta do Flamengo, e só vai ter uma reviravolta se isso acontecer. Se Diego Alves aceitar a proposta rubro-negra, que é abaixo daquela que havia sido aceita pelo próprio jogador e foi barrada no departamento financeiro. Até porque não existe possibilidade de o vice-presidente de finanças, Rodrigo Tostes, aceitar qualquer extrapolação no balanço contábil, no perfil contábil que foi estabelecido e até modificado após o intervalo, a paralisação do futebol por conta da pandemia. Então, Flamengo tinha feito uma nova proposta, essa proposta foi rejeitada pelo Diego Alves, o Flamengo mantém a proposta, tá lá. Mas apesar de todos os apelos, o departamento de futebol, que está de mãos atadas por conta da limitação imposta pela pasta de finanças, não pode melhorar a proposta que foi feita. Então, cabe agora ao próprio Diego Alves, que tem proposta da Europa, não é uma grande praça, não é um grande clube da Europa, mas é um clube que está disposto a pagar aquilo que ele pediu ao Flamengo. Já trouxe aqui os números e acho até desgastante aqui ficar repetindo toda hora quanto o jogador pediu e quanto o Flamengo ofereceu ao atleta. Só posso dizer que é muito abaixo daquilo que vem sendo discutido aí na mídia. Posso dizer isso para você, já falei e não vou ficar repetindo, portanto, aqui os valores, até porque expõe o próprio jogador. Mas e você acredita que o Diego Alves teria a obrigação de aceitar a proposta do Flamengo? Acha que seria o melhor para ele? Acha que será uma traição se o Diego Alves mais uma vez, se ele mantiver a decisão dele de não permanecer no Flamengo pelos números que foram oferecidos a ele, os novos números da proposta oferecida ao jogador e retornar ao futebol europeu? Peço que você deixe o seu comentário, porque agora vamos para o terceiro assunto. E antes de ir para o terceiro assunto, aproveita e deixa o seu like, né? Porque o seu joinha é muito importante, ó. Vai largando o like para valorizar o vídeo e também ajudar no fortalecimento e no crescimento do canal. E agora falando a respeito de um assunto que o Flamengo divulgou, né, foi divulgado pelo próprio Flamengo, mas passou muito desapercebido e com muito pouco alarde, mas é extremamente importante. O Flamengo firmou uma parceria de 3 anos, um contrato de 3 anos com a Ernst Young, ela que é considerada a maior empresa de consultoria e auditoria financeira do mundo. Ela é pertencente ao chamado Big Four. São as 4 empresas, os 4 escritórios mais conceituados do mundo, que fazem auditoria em todas as grandes empresas, holdings, multinacionais e também nas principais franquias. Com esse contrato, o Flamengo, por exemplo, agora entra no hall das franquias do esporte, né, as franquias bilionárias do esporte dos Estados Unidos, com os grandes clubes europeus, grandes clubes, top Real Madrid e Barcelona, daí para cima. Além, é claro, das grandes instituições, né, as grandes empresas, as grandes marcas, né, algumas inclusive centenárias no planeta. Com isso, o Flamengo aumenta a sua credibilidade ainda mais. Lembrando que essa parceria firmada entre Flamengo e Ernst Young é uma conquista da gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Lá atrás, ele já havia feito um contrato de consultoria com a EY para que ela pudesse, com a sua expertise de mercado, com o seu know-how, ensinar mesmo ao Flamengo como fazer o seu balanço financeiro e como divulgar este balanço de maneira transparente e com credibilidade. Após isso, já na última gestão, o Bandeira conseguiu firmar um contrato agora para também auditoria. O que é isso, né? Primeiro, a Ernst Young ensinou o Flamengo como realizar um balanço contábil com credibilidade, assim como fazem os grandes bancos, as grandes instituições que precisam de credibilidade no mercado para poder captar recursos. E agora ela faz a auditoria. O que é isso? Ela chega
pega todo o balanço contábil que foi apresentado pelo Flamengo no exercício do ano anterior, faz um verdadeiro pente fino e geralmente ao final do primeiro trimestre do ano seguinte, ela dá o seu parecer. Às vezes com uma ou outra ressalva, como aconteceu com o balanço de 2019, mas apresentando números muito próximos. O Flamengo que apresentou um balanço com receita de 957 milhões de reais. Segundo a Ernst Young, foram, na verdade, 4 milhões a menos, 953. Uma diferença que não chega a 0,5%. E isso dá realmente muita credibilidade, porque ela atesta que o Flamengo, salvo algumas ressalvas que aconteceram, que ela apresentou essa correção, apresentou os números muito próximos daqueles que são reais. Porque existem empresas que mascaram os seus números, justamente para tentar conseguir alguma vantagem no mercado, ou mesmo, né, dentro do mercado de ações, né, aumentar o valor das suas letras de câmbio e, com isso, aumentar também a captação de dinheiro para dentro da empresa. Mas isso de maneira, vamos dizer assim, antiética, né, imoral. Então o Flamengo não quer isso, o Flamengo quer aumentar ainda mais a sua credibilidade e mais, né, apesar de ter colocado 4 milhões a menos, o lucro líquido, que é, na verdade, o mais importante do balanço, o lucro líquido foi o mesmo, né, apresentado pela Ernst Young. Ou seja, o Flamengo possivelmente teve menos receita em 4 milhões, mas também teve menos despesa em 4 milhões. Né? Se eu não me engano, foi um valor que deveria ser referente a temporada de 2020, né, na verdade, e o Flamengo antecipou para 2019. Justamente por isso teve esse ruído por parte daquilo que foi apresentado pelo Flamengo e daquilo que foi auditado pela Ernst Young, que é uma empresa muito confiável, inclusive tem funcionários no Brasil altamente capacitados, né, e que respaldam o nome da empresa, que é a empresa de maior credibilidade entre a Big Four. Então, se você acha que isso é pouco, por exemplo, o Flamengo hoje tem condições de captar no mercado, em empréstimos, mais de 160 milhões de reais. Isso jamais poderia ter sido alcançado se o Flamengo não tivesse alcançado essa parceria com a Ernst Young, muito em função desta parceria, da auditoria que é feita todos os anos e que respalda o balanço contábil apresentado pelo Flamengo. O clube agora tem credibilidade no mercado para buscar empréstimos, financiamentos com juros baixíssimos e até receber recursos de anunciantes, colaboradores, patrocinadores, né, parceiros, que podem agora, com este contrato de 3 anos, ter mais tranquilidade ainda para firmar também contratos de longo prazo, 1, 2, 3 ou até mais tempo com o Flamengo. Então, foi uma parceria importantíssima e este sim um gol da atual gestão do Rodolfo Landim, que conseguiu, através desse relacionamento, que, repito, foi iniciado lá na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, conseguir este contrato de longo prazo. O que não é pouca coisa, tá? É o primeiro contrato firmado desta natureza com uma associação, com um clube associativo na América Latina. Isso jamais aconteceu. A Ernst Young jamais havia firmado um contrato desse porte, com esse prazo, com um clube de futebol ou de qualquer outro esporte, né? Qualquer franquia de esporte na América Latina. Repito, o Flamengo chegou ao patamar de grandes franquias bilionárias nos Estados Unidos e também grandes clubes da Europa, e é mais um passo que o Flamengo dá para o seu objetivo de longo prazo, que é se tornar o primeiro superclube fora da Europa. E pode ter certeza, este contrato, esta parceria está sendo fundamental. E você, gostaria que você falasse a respeito desta situação, se você acredita que o Flamengo está indo também pelo caminho certo, ou se você é partidário de que o Flamengo tem que abandonar a austeridade financeira, né, e, por exemplo, extrapolar o orçamento para oferecer um contrato melhor para o Diego Alves, muito em função dessa rigidez das finanças do Flamengo, é que o clube agora está colhendo todos os dividendos que foram iniciados com esse mesmo grupo que respaldou a eleição
vencida pelo Eduardo Bandeira de Mello lá em dezembro de 2012, eu que estava acompanhando, estava na cobertura desta eleição. E como última informação, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, veio a público em seu perfil oficial nas redes sociais para rechaçar o que foi informado na súmula, assinada pelo árbitro da goleada do Flamengo por 4-1 sobre o Santos no último domingo, Paulo Roberto Alves Júnior, da Federação Paranaense de Futebol. Segundo o árbitro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo de Relações Externas, Cacau Cota, e o presidente do clube, Rodolfo Landim, teriam proferido ofensas e palavrões direcionados ao árbitro. O clube pode ser incurso pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ofensa ao árbitro ou seus auxiliares, o que dá uma multa ao Flamengo e também pode dar um gancho aos dirigentes envolvidos. Portanto, Marcos Braz acredita que foi confundido. Segundo ele, isso não procede e ele repudiou veementemente as acusações que foram feitas na súmula. Mas e você? O que acha sobre isso? Você concorda que os dirigentes têm direito de falar palavrões, né, durante o jogo? Ou isso atrapalha o Flamengo e eles deveriam ficar até mesmo de fora, né, de acompanhar a partida? Deixa abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link na descrição, acesse o Telegram, entre no nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. Se você gostou aqui das taças que aparecem aqui no cenário, então você também pode ter a sua. Fale com meu amigo Jabas das Taças. Os links, né, os contatos, inclusive o Zap, estão aqui disponíveis na descrição. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontaço. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.